Não saio daqui. Giro Esportivo. Girando geral. No Giro Esportivo. Santa Cruz, junta mais essa vitória. Casa, a turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte. Não saio daqui. Giro Esportivo. Girando geral. Show de bola, vamos lá com o nosso Giro Esportivo, edição dessa terça-feira, hoje dia 15 de julho de 2025, trazendo para você as notícias dos nossos clubes pernambucanos, Sport, Náutico e também o Santa Cruz. Quem traz pra gente as notícias é o nosso amigo Moisés Oliveira, da capital pernambucana, até aqui a nossa cidade, Vicência. Notícias sempre atualizadas e sempre a partir das 11 horas a gente traz aqui o nosso Giro Esportivo. Mas vamos mandar um bom dia aí para o Moisés Oliveira, que está na capital pernambucana. Hoje um amanhecer bem tranquilo, né, Moisés? Bom dia. Bom dia, grande Matheus. Um abraço a você, a todos os ouvintes ligados aqui no Show da Manhã, no Giro Esportivo, aqui na Vicência FM. Pois é, uma manhã tranquila que começou com sol, agora há pouco as nuvens estão querendo ir embora, no caso está querendo fechar para chover. Esse é o momento aqui, né, na capital pernambucana, esse momento de clima, né, de muito frio, tá muito frio aqui no Recife nos últimos dias e tem chovido bastante também, mas nesse momento não está chovendo, mas pelo jeito vai iniciar daqui a pouquinho, grande Matheus. Pois é, a gente está na expectativa aí sobre essas questões climáticas aqui no nosso município em relação à Copa Rural. A Copa Rural, ela está tendo algumas partidas aí, já tivemos aí dois finais de semana adiado, né, porque as fortes chuvas aqui nos nossos campos da zona rural, né, nossos campos aqui ao redor, o nosso Jacozão está passando por reforma e está sendo utilizado, né, o campo Zé Dudu, né, outros campos lá em Angélicas, Borracha, Trigueiros, enfim, e com essas chuvas, né, que nesse mês de julho, né, não está dando certa trégua aí, né, a gente sabe que é Papai do Céu que define, né, quando vai chegar, vai chover. Então os campos estão aí impraticáveis, né? Tá uma situação realmente difícil, então a gente está tendo aí uma situação de adiamento aqui da Copa Rural, algumas partidas. Essa semana a gente já entrou em contato aqui com o pessoal, estamos na expectativa aí de o sol, né, permanecer pelo menos 2 dias aí, mais ou menos, sol, que chova pouquinho, mas que o sol apareça para que a gente possa trazer, né, levar as informações e também as transmissões dos craques da pelota aqui sempre aos domingos dessa Copa Rural, que esse ano começou um pouquinho mais tarde, né, do que o habitual e inclusive caiu nesse mês aí, nesses meses, né, chuvosos. Então a informação que a gente tem até agora, o momento, é esperar um posicionamento aí da equipe da direção de esportes aqui do nosso município para saber se a gente vai transmitir aí essas partidas, né? Já estamos aí com 4 partidas adiadas dessa competição, o que vai culminar aí, né? A gente estava vendo a final desse campeonato agora em agosto, acredito que vai passar mais um pouquinho aí para frente a conclusão desse campeonato, segundo informações aqui do Departamento de Esportes aqui do nosso município. Moisés quer participar com a gente também, né, Moisés? Aqui das transmissões, né? Pois é, Matheus, sempre é muito bom, né? Eu fico muito feliz quando participo com vocês dessa transmissão, até porque o Campeonato Municipal e a Copa Rural são bem especiais nessas duas competições, além de ter um envolvimento muito grande de toda a cidade, né, dos clubes, né, do pessoal que se reúne, que vão ali aos comércios, né, buscar o apoio e, claro, com a divulgação da Vicência FM, potencializa ainda mais
aí a competição. Então sempre é muito bom estar com vocês e fazer tudo pra gente estar por aí. Se Deus quiser, fazer pelo menos um jogo aí com você será uma honra, viu, amigo? Show de bola. Em breve a gente tá junto, com certeza. Mas vamos lá trazer as informações aqui das nossas equipes aí da capital pernambucana, que estão envolvidos no campeonato brasileiro da Série A, Série C e Série D. Vamos lá, e a gente começa trazendo informações, Moisés, do Esporte Clube do Recife. Giro Esportivo. Girando geral. Casa, a turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca. Esporte. Muito bem, vamos falar aqui do Esporte Clube do Recife, esporte que jogou nesta segunda-feira contra a equipe do Juventude fora de casa, acabou sendo derrotado, né, por 2-0, não é isso, para a equipe do Juventude, e viu aí a primeira vitória cada vez mais distante, Moisés. E um velho conhecido aqui de Pernambuco, né, foi quem fez os 2 gols da vitória aí do Juventude. Exato, Matheus. A lei do ex no futebol, ela sempre vai funcionar. E é sempre contra, né? Nunca é a favor. A favor de quem faz os gols, mas do clube que o atleta acabou passando, ele acaba favorecendo o novo clube. E foi assim ontem. O Sport que entrou em campo com a mudança, né? Teve ali o goleiro Gabriel no lugar do Kaique França. A torcida teve essa mudança aí com o técnico Daniel Paulista, que fez o seu primeiro jogo na Série A. E aí, Gilberto, que passou no Sport lá em 2017, na época lá foram 27 jogos, 7 gols marcados com a camisa do Sport, 3 assistências. Ontem ele marcou, mas foi com a camisa do Juventude. Uma falha ali da defesa do Sport, uma falta de atenção tremenda. O Gilberto conseguiu cabecear a bola no meio de 2 zagueiros, do Chico e do Rafael Thierry, né? E ele fez o gol, o primeiro gol. Tem torcedor que disse que era defensível para o goleiro ali, o Gabriel Vasconcelos, né? Que dava para ter feito a defesa. Na realidade, ele acabou aceitando o gol. Foi o primeiro gol do Sport, o Sport sofrendo o primeiro gol. E no segundo tempo, o Sport tentou ali uma reação, não conseguiu, e o Gilberto, com menos de 10 minutos, já fazia o segundo. Mais uma vez, uma falha de marcação, um erro do Chico. Ele coloca a bola para o fundo do barbante, fazendo o segundo da equipe do Juventude, no frio de Caxias, 13 graus, e o Sport continua na lanterna, meu amigo. A última vez, Matheus, que o Sport venceu, e aí o torcedor vicenciano que torce para o Sport vai estar lembrado, né? Foi no dia 22 de março, no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. O Sport venceu na Arena de Pernambuco pelo placar de 3-2. De lá para cá, o Sport não venceu mais ninguém e na Série A continua na lanterna, agora com 12 jogos e 9 derrotas, 3 empates. Que situação! É a pior campanha do Sport no futebol nacional, na elite do futebol nacional, Matheus. Pois é, Moisés, você falou aí sobre o primeiro gol, né, do Gilberto, e que a torcida, boa parte, falou aí que foi defensável aquela bola, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí qual foi a motivação do Daniel Paulista aí em trocar o goleiro, né? Trocar o Kaique França pelo Gabriel. Deficiência tática, deficiência de alguma forma aí o Kaique França vinha tendo. Sim, tem uma bronca enorme aí do torcedor com o Kaique também, né? Que vinha aí de algumas falhas também. Mas qual foi a motivação, Moisés, do Daniel aí na troca, né? Dessa posição aí? Veja, Matheus, na derrota para o Cruzeiro, da forma que foi, né? O Sport tomou uma goleada do Cruzeiro na Ilha do Retiro, e aí o torcedor jogou a culpa, né, de alguns gols ali no Kaique França. Segundo aí a torcida que estava presente lá na Ilha do Retiro, eles destacaram que, olha, o Kaique França poderia ter feito algumas defesas. E vem se falando que o Kaique não é um goleiro de Série A. Só que o Sport trouxe o reserva do Vitória, né, que é o Gabriel Vasconcelos. É verdade que hoje o concorrente, na época lá do Vitória, estava melhor. Mesmo assim, você traz um atleta que estava na reserva. E aí, por essa razão, creio eu que foi a mudança. Até porque no jogo da quarta-feira, Kaique França foi o titular, porque o Gabriel não podia jogar por conta da inscrição na Copa do Nordeste. Mas acredito que foi mais por pressão. Ele entendeu que nesse momento o melhor era o Gabriel,
O fato é que ele, na estreia, já tomou um gol que era defensável, né? E a torcida já ficou no pé, porque o momento do Sport é muito ruim. Agora, que foi uma surpresa para todo mundo foi a entrada do Gabriel, porque a expectativa é que esse espaço, o Gabriel, fosse galgando aos poucos. E aí, na primeira partida do Gabriel, como jogador do Sport, ele já ganha a titularidade do gol e toma 2 gols aí. Claro que teve uma falha coletiva, mas era defensável ali o primeiro gol que ele acabou sofrendo do Gilberto, o Matheus. Pois é, Moisés, a gente vê a equipe do Sport, né, os jogos, né, com alguns jogadores com algum certo receio, né, de errar, podemos dizer assim, ou aliás, de arriscar, né, e assim acabam errando, de certa forma, né. Esse elenco do Sport, a gente vem percebendo que desde a 3ª derrota no Campeonato Brasileiro da Série A, já veio um pouquinho nervoso, né? O técnico naquela época, se eu não me engano, era o Antônio Oliveira, não é isso? E vinha sendo muito vaiado, muito xingado, enfim. E estava tentando, de certas formas, modificar a equipe, estava chegando gente ainda na equipe do Sport, mas mesmo assim não surgia uma evolução ali no futebol da equipe do Sport. E hoje já com 9 derrotas, né, aí na Série A, na elite do futebol, essa equipe, como funciona, como está o psicológico, né, dessa equipe para o restante do campeonato, né? Porque ontem, até pelas transmissões, né, os comentaristas estavam falando que isso é uma situação realmente que acredita que nenhum clube tenha passado aí na Série A do Campeonato Brasileiro com essas derrotas seguidas, Moisés. É porque o time está jogando muito mal também, né? Ninguém finaliza nesse time do Sport. Até respondo para você o segundo tópico que a gente vai abordar, que ontem o técnico Daniel Paulista, na coletiva após jogo, ele falou sobre o emocional do elenco, que está muito abalado. De fato, esse emocional está abalado. E o time do Sport, ele tem uma ansiedade muito grande, e o torcedor que acompanha aqui a Vicência FM vai entender, que é o seguinte, a partir do momento que você não faz o gol com 15 minutos, 20 minutos, quando joga em casa, uma pressão da torcida vem. Quando joga fora, a pressão vem também porque você está jogando contra o adversário, na casa do adversário. Então, esse emocional, ele está muito abalado. E o técnico, o Daniel Paulista, terá que resgatar isso. O emocional, fortalecer esse emocional. E quem é psicólogo sabe muito bem o que eu estou falando. E no futebol não é diferente, porque você tem que motivar todo um grupo. E a confiança. A confiança hoje do Sport está na negativa. Está 1-0 à esquerda. O Sport não tem confiança. O Sport entra em campo como um time derrotado. Isso está claro. E marcando mal também. Então, de fato, ele terá um trabalho aí para recuperar, ter essa serenidade que hoje o Sport perdeu nesse decorrer da Série A. E já vem desde o Campeonato Pernambucano, quando foi campeão, de forma, posso falar, muito ruim, porque ser campeão jogando mal, você pode comemorar o título, mas as consequências, elas virão, porque o time não está jogando bem, e esse é o Sport do momento, Matheus. Pois é, uma equipe que tinha várias expectativas aí do torcedor, né? Pela equipe que estava sendo formada, mas, como fala aqui no interior, né? Não ornou, não deu liga, né? Esses jogadores que, principalmente os portugueses, né? Que vieram para agregar aqui, né? Não deu liga na equipe do Sport. Muitos dos torcedores, Moisés, falam que esses jogadores vieram e não se identificaram, né, com a equipe, né? A gente sabe que o Sport é uma equipe realmente muito aguerrida, né, na sua história, que tem um futebol agressivo, que vai para cima, que consegue os gols, e é o que a gente não está vendo, né, nessa equipe desde o Campeonato Pernambucano, como você bem mesmo falou aí. É uma equipe que realmente é apática, né, nas partidas. Como você disse, se não consegue o gol, né, e principalmente jogando em casa, nos minutos iniciais, realmente bate o desespero, a equipe está ansiosa, está com o emocional abalado, mas não adianta chorar o leite derramado, né? É como a gente falou na edição de ontem, é um passo de cada vez, né?
primeiro conseguir alguns empates fora de casa. Aliás, tentar a vitória, né? Que agora o Sport precisa realmente de vitória. Mas se vier empate com um futebol, né, melhor, uma zaga mais postada, sem levar gol, né, principalmente, aí o Sport possa ver aquela luz lá no fim do túnel, né, Moisés? Pois é, e essa expectativa é que melhore, né? O Sport agora tem um jogo em casa contra a equipe do Botafogo. Não vai ser fácil, né? Você pega um Botafogo que até pouco tempo estava jogando o Mundial nos Estados Unidos, e aí você terá também a pressão da torcida, só aumenta, né? A cada dia, a cada hora, a pressão em cima da diretoria do Sport. O Sport gastou mais de 60 milhões em contratações e até o momento não deu liga. E um detalhe, né? O Sport, Matheus, contratou o Derek. É um atacante de 25 anos, atleta que estava no Cuiabá jogando a Série B. O Sport fez uma troca, né? Mandou o Carlos Alberto para o Cuiabá e trouxe o Derek, que tem 25 anos, já foi regularizado, já pode estrear com a camisa do Sport na próxima partida contra a equipe do Botafogo, mas ele terá uma briga interessante ali no ataque. Tem o Pablo, tem o Gonçalo Paciência, tem o Inácio Rodrigues, que é um atleta que é estrangeiro, tem o Barreto e tem o Romarinho. Então, o Derek chega para reforçar esse setor ofensivo para ver se consegue ajudar e marcar gols e finalizar, né? Porque esse time do Sport não finaliza e agora viajou nessa manhã, já precisa de informação, né? Chegou nessa madrugada, descansa, reapresentação acontece. Ainda não foi divulgada a programação, a gente está até aguardando, mas acredito que essa reapresentação aconteça hoje à tarde, porque já tem jogo no domingo, Matheus. Pois é, esperamos aí uma semana aí de treinamento aí do Sport e que consiga acertar os pontos, né, para nessas partidas aí contra o Botafogo, quem sabe aí uma vitória, né? O Botafogo ganhou do PSG, né, Moisés? Quem sabe aí uma vitória do Sport em cima do Botafogo nesse final de semana, né? Fica a expectativa, né? Vamos aguardar. Pois é, essas são as informações do Esporte Clube do Recife para você, torcedor, que está aqui curtindo o nosso Giro Esportivo. Agora é a vez de você, torcedor alvirrubro. Giro Esportivo, girando geral. Muito bem, vamos lá, você torcedor alvirrubro, agora a gente fala do Náutico, que Moisés, a gente estava na expectativa do Náutico se reapresentar hoje, mas já vai ganhar folga hoje também? Porque o Hélio dos Anjos e seu filho, né, o Guilherme dos Anjos, eles ficaram em Florianópolis, né, na casa dos parentes, então 2 dias de folga, né, a gente até falava ontem aqui no Show da Manhã, aqui no Giro Esportivo, que a reapresentação aconteceria hoje. A gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do Náutico e aí a gente foi informado que não. Seria hoje, no caso. Foi informado assim. Mas teve essa mudança, então a reapresentação acontece amanhã. O Náutico que foi, né, ontem, o Náutico estava com o secador ligado, né? O torcedor do Náutico estava com o secador ligado porque o Retrô estava recebendo o CSA e em caso de vitória do CSA, o CSA iria ultrapassar o Náutico na tabela de classificação. Aí o CSA não venceu, ficou no empate em 0-0 com o Retrô. E aí o CSA não ultrapassou, lógico, o Náutico na tabela. Mas o Náutico também estava com outro secador ligado, que era na partida entre Maringá e Brusque, torcendo para dar empate entre Maringá e Brusque, coisa que não aconteceu. O Brusque venceu o Maringá e ultrapassou o Náutico na classificação da Série C. Com isso, o Náutico, neste momento, está na 8ª posição, né, com 17 pontos conquistados, e o Brusque agora está na 7ª posição, com 18 pontos conquistados. Veja que cada ponto é importante nessa classificação. O torcedor alvirrubro que está acompanhando aqui a Vicência FM, está com o som bem ligado, fique atento, viu, torcedor alvirrubro, porque o Náutico precisa vencer o próximo jogo, para não se complicar, porque o CSA tem 17 pontos e está na 9ª posição, e o Náutico está na 8ª posição, também com 17 pontos. Ou seja, o jogo contra o Caxias, que é o líder, tem 27 pontos, vai ser uma final no domingo, viu, Matheus? Pois é, nesse momento da competição, né, Moisés, a equipe do Náutico não pode cochilar, né, não pode vacilar momento algum.
A equipe do Náutico, como a gente vinha falando aqui, vem oscilando, né, desde o Campeonato Pernambucano, mas nessa Série C, como a gente já está entrando nesse momento aqui do campeonato, o Náutico conseguiu, né, entrar aí no G8 da Série C, né, entre os 8 melhores até o momento, e a tendência seria que o Náutico conseguisse, né, se manter aí nesse G8, como está até o momento. Mas, como você bem disse, precisa vencer aí para conseguir se manter ainda mais nesse G8 para a classificação para a próxima fase dessa Série C, que realmente é uma série muito complicada. Náutico precisa sair, né? Uma série realmente muito incômoda. A gente fala sempre aqui que os times pernambucanos, né, tirando o Sport, o Náutico e o Santa Cruz, estão numas séries aí que não, né, merecem, podemos dizer assim. Mas em relação ao Náutico, o Náutico tem que ligar o alerta, né, podemos dizer aí, assim, para que não corra o risco de não ter uma classificação para a próxima fase, não é isso? Isso, Matheus, até porque isso já aconteceu, eu repeti ontem, né, falava sobre isso aqui, e o Náutico quer buscar essa classificação, agora vai ter esse jogo contra a equipe do Caxias, jogo que acontece na segunda-feira, eu falei domingo, não, é na segunda-feira, jogo que acontece entre Náutico e Caxias, ou seja, é o líder do G8 contra o primeiro ali, né, que abre, né, a porteira, posso falar assim, para entrar no G8. Então, será um jogo bem interessante entre essas duas equipes. O Náutico que terá aí, né, a expectativa de contratar mais jogadores. O Náutico busca no mercado um meia e 2 atacantes, Matheus. Pois é, apesar, né, dessa necessidade aí de vencer, né, o Náutico tá aí há 4 jogos, Moisés, sem saber o que é perder, né? Isso, vive um bom momento, né? Mesmo não tendo aí essa questão da vitória nas últimas partidas, mas não perdeu, né? O Náutico venceu o Maringá no dia 16 de junho por 2-1. Depois enfrentou a Tombense e venceu fora de casa por 2-0. Empatou com o Floresta em casa e empatou com o Figueirense fora. Nas últimas 3 partidas, o Náutico não sofreu gol e está a 4 jogos sem saber o que é perder. Ou seja, tem um repertório positivo de momento, mas está ali na 8ª posição e vai, claro, buscar essa vitória na próxima segunda-feira, Matheus. Pois é, continuar assim para confirmar aí a classificação para a próxima fase. Essas foram as notícias aqui do Alvirrubro, Clube Náutico Capibaribe, para você, torcedor vicenciano. Lembrando que todas as notícias que a gente traz aqui, a gente coloca lá no site da Rádio Vicência FM também para você acompanhar. Giro Esportivo, girando geral. Santa Cruz, junta mais essa vitória. Vamos lá com as notícias do Tricolor do Arruda. Eita, Moisés, o Tricolor tá complicado, né? O Tricolor que começou uma Série D aí, além de estar já classificado, né? Mas começou uma Série D avassaladora, né? Podemos dizer assim. Tá difícil para vencer, né? O Tricolor do Arruda, né? Mas mesmo assim, tem a liderança do seu grupo, mas vê cada vez mais distante a liderança geral, né? Que daria alguns privilégios aí para o Santa Cruz nessa Série D, não é isso, Moisés? O torcedor do Santa, acompanhando aqui a Rádio Vicência FM, os vicencianos, obrigado pela audiência. Olha, o Santa agora já mudou o discurso, não quer mais ser líder geral. O Santa tá lutando, isso foi palavras do técnico, tá? O Marcelo Cabo. O Santa vai buscar ficar entre os 4 melhores, que isso dá direito ao Santa de disputar o último jogo, né? O Santa chegando no último jogo que dá acesso à Série C em casa. Veja como mudou. São 5 partidas, apenas uma vitória, 2 empates e duas derrotas. O Santa tem um repertório ruim nesse recorte. E vê de verdade, cada vez mais distante, essa liderança geral, que hoje tem a Aparecidense com 28 pontos. O Santa, com um empate no último domingo, caiu para a 6ª posição. Está ali com 24 pontos atrás da Tunaluso, né, que é do Pará. Ou seja, mudou o discurso, o foco agora é ficar entre os 4 melhores. Só para reforçar, hoje a equipe melhor colocada, né, entre os 4 melhores, é ali o Altos. Aí tem a Aparecidense, Asa,
Inter de Limeira e Altos do Piauí. E o Santa está atrás da Tuna Luz. Muita coisa mudou, viu, Matheus? Pois é, viu? A gente, como eu falava anteriormente, né? A gente viu o Santa Cruz realmente avassalador no início desse campeonato brasileiro da Série D, conseguiu aí a sua classificação para a próxima fase de forma antecipada, mas o futebol apresentado aí nas últimas partidas não tem agradado de jeito maneira aí o torcedor, né? O técnico também, né, já deu declarações realmente que precisa melhorar, e muito, essa equipe do Santa Cruz. Talvez, Moisés, algumas contratações, será que está chegando gente no Arruda? Ô Matheus, eu conversei com o pessoal do Santa, com o Arlen Menezes, né? Muito conhecido goleiro que atuou no Goiás, hoje é o executivo de futebol do Santa Cruz. Eu conversei com ele, ele fez o seguinte: a gente primeiro vai pagar. O Santa está devendo esse mês e a expectativa é que pague tudo que está devendo no dia 18, ou seja, nos próximos dias. E aí o Santa vai se preocupar em ir no mercado. Busca mais um meia e o Santa busca um centroavante, um camisa 9, aquele cara que faça os gols. Aí o torcedor pode questionar: mas não tem o Pedro Henrique, não tem o Eduardo Tanque, não tem o Thiago Galhardo? Sim, só o Thiago Galhardo é que goza da confiança de verdade do técnico Marcelo Cabo, apesar que a torcida pede para ele sair hoje do time titular. Mas assim, o Santa busca no mercado um centroavante e também um meia. Essas são as informações que eu tenho de momento. Agora sim, é claro que primeiro, antes de contratar, tem que pagar, né? E aí o técnico Marcelo Cabo até falou que o Santa estava negociando, estava muito avançado com 2 atletas. Um não pôde vir por conta da situação da família, e o outro teve a questão do tempo para ele se entrosar, que seria muito ruim para o Santa. Ou seja, deu a entender que era um atleta do futebol internacional, porque para você chegar, ter aquele tempo, e agora o Santa está muito curto, né? Serão 3 semanas até o primeiro jogo do mata-mata. Então, de fato, o tempo é muito curto, e trazer alguém para ter muito tempo para entrar em forma, para poder se entrosar, o Santa não tem esse tempo, não tem esse privilégio. Então agora praticamente é lutar com o que tem, mas o Santa busca sim a contratação de um meia e também de um centroavante, Matheus. Pois é, e tomara que volte com o futebol, né, do início dessa Série D do Campeonato Brasileiro. E o Santa Cruz jogou no domingo, né, e se reapresenta hoje, Moisés? Isso, se reapresenta hoje, sem janela para a imprensa, como a gente fala aqui. Isso quer dizer que a imprensa não pode acompanhar as atividades. Por sinal, essa atividade vai acontecer, deixa eu só confirmar que vai acontecer no Arruda, hoje à tarde, às 3 horas, mas não terá janela para a imprensa, não terá entrevista, não terá sala de imprensa, ou seja, o Santos está fechado, focado nesse jogo contra a equipe do Horizonte, que é o 4º ali colocado no G4 hoje, do grupo A3 da Série D. Então, o foco agora é fechar, é todo mundo ficar focado nesse duelo que acontece no próximo domingo, jogo em Fortaleza contra o Horizonte, Matheus. Pois é, a expectativa é de uma vitória, porque é o 4º colocado, né? O último colocado desse grupo, e o torcedor já fica aí animado para essa partida. Mas, Moisés, agora falando da situação, né? A gente começou a falar ontem, hoje a gente vai complementar aí um pouquinho, porque a novela continua, né? Essa SAF do Santa Cruz, né? Como é que tá a situação, rapaz? Virou caso de polícia, foi? Literalmente. Ontem o Santa soltou uma nota, torcedor tricolor que está acompanhando, né? O pessoal de Vicência acompanha muito para saber como é que está a situação dessa SAF. Muito se fala que é a salvação do Santa, mas a SAF tem trazido alguns problemas para alguns dirigentes do clube, com ameaças, intimidações. Foi assim com o Bartolomeu Bueno, né? Como eu falava ontem, ele acabou saindo da comissão fiscal por conta de ameaças e intimidações, e no último domingo isso voltou a acontecer. Diante disso, o Santa ontem comunicou que hoje vai até a Secretaria de Defesa Social e também ao Ministério Público, né, aqui do Estado, para uma abertura de investigação policial, viu? E vai denunciar o processo judicial, vai denunciar no caso, né? E vai denunciar os envolvidos, né, nessas intimidações, nessas ameaças, até porque o Santa deixou muito claro que a implementação da SAF, ela está andando, segue firme, não tem nada parado, né? O que está tendo assim são ali um processo de análise de cada documento, de pontos que estão sendo debatidos, mas não concorda com intimidações, com ameaças. Isso está acontecendo. Então o Santa vai protocolar na Secretaria de Defesa Social, no Ministério Público, né, que abra uma investigação para os envolvidos, viu, Matheus? Então virou caso de polícia SAF, e o Santa ressaltou na sua nota o seguinte:
democracia. O caminho tem que ser democrático, seguro para todo mundo, nada de pressão. Então, essa nota foi divulgada ontem pelo Santa, e a gente traz também que o Conselho Deliberativo, só para o torcedor que está acompanhando a VCCFM entender, vamos fazer uma analogia. O Conselho Deliberativo funciona num clube como a Câmara Municipal. Então, é através da Câmara Municipal que se aprova projeto, contas, a lei do Executivo. Isso também acontece em um clube. O Conselho Deliberativo tem ali os conselheiros, que funcionam como se fosse uma espécie de vereador, e ali eles votam essa situação das contas. Então, o Conselho Deliberativo comunicou ontem a reunião ordinária, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 22, primeira chamada às 19 horas, segunda chamada às 19h30, aí lá vai ser votado as contas do ano passado do Santa, vai ser votado também as contas para esse ano, no caso, todo o planejamento para esse ano, né, orçamentário para esse ano, e também nessa reunião que vai acontecer na próxima terça-feira, vai ter a discussão da SAF. Ou seja, os bastidores do Santa. Eu até falava ontem aqui aos colegas aqui do Recife, que os bastidores da SAF estão muito agitados e precisam se acalmarem, porque tem uma decisão em breve aí para o Santa, mas é isso que está acontecendo e virou sim caso de polícia, grande Matheus. Pois é, eu não sei se é porque é mais próximo da gente aqui, né, na capital pernambucana, é com um dos clubes aqui do nosso estado. Não sei se em outro clube, outra situação em que a SAF estava sendo implementada ou deixou de ser implementada, aconteceu coisas, situações como essas, né, que estão acontecendo com Santa Cruz, né? Natal. Eu conversei com os colegas na semana retrasada, eu estive em Natal para fazer o jogo do Santa, e um colega de lá, da Rádio 98, falou isso para mim. Olha, o Santa está seguindo uma situação da SAF que aqui, agora depois de implementada, é que eles estão analisando, porque lá se aprovou muito dinheiro, se teve um investimento e não se preocupou com o futuro, né? Então hoje a SAF do América tem sérios problemas, né, que passou despercebido, coisa que o Santa está evitando para isso não acontecer. E por essa razão, toda essa novela que hoje está acontecendo na SAF do Santa, porque o Tininho, eu conheço o Tininho, né? E o Tininho, que foi presidente do Santa Cruz, hoje é CEO da SAF do América. Eu conversei com ele lá e ele fez, olha, o Santa, Moisés, isso foi em off, a gente está trazendo aqui, mas ele fez, Moisés, o Santa está seguindo um cronograma que a SAF aqui do América era para ter feito. Agora tem vários erros e não tem mais como desfazer, porque a SAF já está encaminhada, Matheus. Pois é, aquela questão do contrato que a gente tem que assinar, e tem aquelas letrinhas miúdas, né, Moisés, que tem que ser analisadas também, né? Não só olhar o contrato, as vantagens que tem no contrato, mas também tem os deveres ali embaixo, né, naquelas letrinhas miúdas. Aí você vai lá e assina, depois vem o prejuízo, não é isso? Pois é, e tem que ter muito cuidado, né? Então, por isso toda essa burocracia, esse tempo, muito cuidado. É verdade que tem aí nesse meio o futebol, que é o carro-chefe, mas se você assinar qualquer coisa de maneira equivocada, aí você entrega o clube a uns investidores de maneira errônea, e para desfazer não é muito fácil, não. A sorte de quem teve que desfazer uma SAF foi o Vasco. Esse pulou uma fogueira de costa, que era 7-7, né? Mas se você faz qualquer equívoco, não tem como desfazer, porque você entrega o seu clube a um grupo de investidores, então tem que ter muito cuidado, tem que ser muito analisado, ter muita calma, e a torcida precisa apoiar e ter muita serenidade, né, nesse momento, para não cometer nenhum equívoco e trazer prejuízos futuros, mais do que o clube já está, né? O Santos está no fundo do poço, então está precisando sair, e para isso tem que ter muita responsabilidade, coisa que não tiveram no passado, Matheus. Show de bola, Moisés. Aí as informações do Santa Cruz, o tricolor do Arruda, com Moisés Silva. Moisés, um ótimo dia para você, tá certo? Bom trabalho, e a gente se encontra amanhã a partir das 11 horas trazendo as informações do dia dos clubes pernambucanos. Valeu, grande Matheus, um abraço a você, a todos os ouvintes da VCCFM, e amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser. Amanhã é feriado aqui, viu, amigo? Isso. Aqui na Senhora do Carro. Um abraço, grande Matheus. Valeu. Valeu demais. Agora 11 horas e 35 minutos. Esse foi o nosso Giro Esportivo. Eu saio daqui. Giro Esportivo. Girando geral.
Olha, agora 11h35, só lembrando a você que você acessando o nosso site, você tem aqui o nosso Giro Esportivo na íntegra, tá certo? Lá na nossa TV, Web TV, aqui do nosso site, www.radiovicencia.com.br, e a gente disponibiliza para você lá o nosso Giro Esportivo de hoje, edição dessa terça-feira, dia 15 de julho de 2025. Acesse o nosso site. Conectada com você em todo lugar. Conectada com você em todo lugar. Acesse agora o nosso site www.radiovicencia.com.br. Rádio Vicência FM, o som da cidade.